Gravando. Shalom a todos. Esta é a palavra. Shalom. Shalom. Muito feliz em estar com vocês novamente aqui. Eu fiquei um pouco sem jeito de novamente dar uma aula sobre o Sim Shalom, sobre esse trecho da Tefilá. Porque a gente já fez, acho que 2 aulas sobre esse trecho. E eu falei, vamos em frente. Mas tem me acontecido uma sequência de situações das quais eu tenho aprendido muitas coisas mesmo. Eu acho que tem muitas coisas para aprender ainda. E tem muito a ver com o Sim Shalom, com esse trecho, com o conceito de Shalom. E eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês. Então, por isso, eu escolhi fazer mais uma aula com esse trecho. Algumas pessoas devem ter notado que hoje eu dei uma sumida meio geral. O grupo de hebraico que a gente tinha retomado tal. E hoje eu dei um off. Nos últimos dias também algumas pessoas têm mandado mensagem para mim, eu não tenho ontem respondido tanto e tal. Mas eu tive um assunto muito importante para cuidar, que na realidade está me tomando espaço na mente há alguns meses. Mas é um assunto particular, então não tinha por que eu trazer ele a público e nem preocupações a público. Mas graças a Deus hoje esse assunto foi resolvido e de uma forma que tem muita coisa para aprender, muita coisa a agradecer e muita coisa para aprender. Então, eu vou compartilhar com vocês a situação, mas antes de mais nada, eu quero compartilhar um versículo com vocês. Aqui está o versículo, Sefer Shemot, livro de Shemot, capítulo Kaf Bet 22, versículo Kaf Zain, versículo 27. O que está escrito aqui? Elohim lo tekalel, venasi ve'amecha lo ta'or. Elohim lo tekalel. O que significa Elohim lo tekalel? A maioria das vezes as pessoas estão acostumadas a traduzir Elohim como Deus, mas aqui no caso é juiz. Juiz não amaldiçoe. Venassi e um líder do seu povo também não amaldiçoe. Tekalel e Taor são 2 linguagens diferentes para maldição. Não amaldiçoe. Você pode discordar, você pode questionar, etc, etc, etc. Mas amaldiçoar, não. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo pelo qual o juiz é chamado de Elohim. O juiz é chamado de Elohim porque cabe a ele a execução daquilo que por excelência cabe a Deus, que é a justiça. Eu fui denunciado por um ex-funcionário meu. Um ex-funcionário que fazia um trabalho de jardinagem, de trabalho que não exigia muito dele, na realidade, de acordo com tudo que eu sei, ele trabalhava bastante pouco mesmo. E a gente comecei a não ter a necessidade do trabalho dele. E ok, pagava bem, nunca deixei de pagar. Estou me referindo a uma chácara que nós temos, que há muito tempo, por conta da nossa atuação,
a gente não frequentou, a gente parou de frequentar, também pela distância, também porque a gente não tem carro que funcione, pelo menos, a gente tem um só que está parado há muito, muito tempo, não tem condições de rodar, o outro foi embora. E há muito tempo a gente quer vender essa chácara, etc e tal. Eu ia agora falar quem quiser comprar, mas eu acho que a gente tem novos planos aqui para a comunidade de São Paulo. Quem sabe a gente fazer algumas coisas bem legais ali, fazer domingo, churrasco, etc, etc. Pronto, o pessoal já se animou. A gente realmente está com essas ideias, fazer algumas plantações orgânicas e etc e tal. Mas assim, há muito tempo que a gente basicamente parou de usar e tinha uma pessoa cuidando que recebia até que razoavelmente bem e para um trabalho muito, muito, muito mínimo, muito pequeno. E eis que a história vai começar daqui a pouco. Eis que quando a gente saiu pela última vez nos jornais de Israel, eu fiquei procurando lá, né? Eu fiquei procurando o meu nome, eu queria ver onde saiu a matéria. Gente, acreditem, saiu até na Rússia. Saiu na Rússia. Eu tive a ideia maluca de escrevi Rabino Gilberto Ventura, Brasil, coloquei no tradutor, eu traduzi para o russo, coloquei na busca e achei uma matéria sobre a Yeshiva do Sertão, etc, etc. Uma coisa muito impressionante. A Mona está rindo. Mona, vocês estão lá na Rússia também. É uma coisa impressionante. Realmente maravilhoso, muito maravilhoso. A gente saiu em vários idiomas. E Rússia foi um deles. Eu procurando, e de repente eu vejo o meu nome ali no pau, como se diz, né? Mas avisando assim, tipo, daqui 4 dias eu tinha uma audiência. Eu falei, meu Deus do céu, mas que loucura é essa aí? E o tal do rapaz, o funcionário, me colocou no pau. Eu falei, meu Deus do céu, que maluquice! Que maluquice! E aí eu comecei a me mobilizar, etc, etc, etc. Primeira coisa, o que eu quero chamar a atenção de vocês. A justiça. Eu vi a justiça divina nisso. Porque, normalmente, quando a gente recebe uma intimação, você recebe um envelope. Você recebe esse envelope. Eu não recebi. Como? Não sei. Talvez colocaram na portaria, da portaria o filho meu pegou, colocou em casa, pôs em cima da mesa. Eu não vi. Mas eu falo, depois da série, da sequência toda, eu falo, foi providência divina, não tem como dizer que não. Então, essa foi a primeira coisa, eu procurando no Google, e eu vejo lá, na verdade, 2 me colocaram no pau. O condomínio, porque eu não tinha dinheiro para pagar o... Assim, parece até que foi combinado. Mas, graças a Deus, está ajeitado. E o rapaz, falei, bom, o que eu faço? Primeiro milagre já foi, né? Por quê? Porque se eu não tivesse visto, ele teria ido e eu já teria perdido. É a revelia que se chama, Elias. Isso aí, eu teria perdido. Muito bem. Aí corre aqui, corre ali, tarará, tarará. Alguém me indicou o advogado. Eu liguei para o advogado. Aí o advogado, Rabino Ventura, eu sou seu fã, eu te acompanho na internet. Ai, que honra, que honra. E me tratou a pão de ló. Sim, muito bem mesmo, eu fiquei muito feliz. Falei, poxa, que legal, tal. Dia seguinte, eu ligo, e aí, você viu alguma coisa? Ele não responde, no outro dia. A coisa começou a ficar super apertada, Baruch Hashem, você vai ver, Raquel, que Baruch Hashem. A coisa começa a ficar apertada, ele não respondeu. Faltando, sei lá, quase poucos dias, não foi 4 dias antes, foi uma semana, uma coisa assim. Faltando uns 4 dias, 3 dias, eu não sei. Eu ligo para ele e falo, e aí? Aí eu pressiono ele fala, a gente descobre que ele acabou demorando muito para ver o negócio. E ele começa a me assustar. Ele começa a, basicamente, pintar a situação. Eu já não era mais Rabino, eu não era mais Ventura. Já no dia eu era Gilberto. E ele estava me cobrando o olho da cara. Ele ia acabar comigo.
Eu falei, quanto é que ficou seus honorários? Só para começar, ele falou 7 mil, foi a primeira coisa, mas já vinha um monte, um monte, um monte. Eu acho que ele ia sair de 30 mil, sem brincadeira. No dia anterior, ele era meu fã, eu era Rabino Ventura, no outro dia eu era Gilberto, e olhe lá. Mas assim, você lembra disso, Jacques? Foi no dia. Foi nesse dia. E assim, foi. Aí eu comecei a falar, meu pai. E ele começou a me assustar tanto que ele basicamente pintou a situação assim: você tá frito, tá? O cara é mais ou menos 100 mil reais o que ele quer de você. E não tem muito jeito, não. Então, para eu começar a te ajudar, pode molhar minha mão, 7 mil e vai. Falei, meu Deus do céu. E agora? E agora? E agora? Deixa eu ver quem é que está aqui. E agora a gente está lá na sinagoga, falando e conversando e conversando. E, ó, Ana, Shalom, Ana. E já vou fazer aqui uma propaganda de você, hein, Ana? Você queria parar de ser advogada e não vai conseguir. Ó, a Ana aqui. A Ana, para quem não sabe, é filha da Ana. Filha da Ana e do Jorge. E a gente estava na sinagoga, tal, aquela coisa toda. Oi? Não, ela não estava. Ela não estava. Quem estava era eu, a Jaque e a mãe dela. A Ana mãe. E aí, de repente, a Ana mãe escuta a nossa conversa. Não, senhor. Não? Como que foi? Eu nem sabia disso aí. Ah, então vem aqui. Agora eu vou ficar sabendo de mais detalhes, detalhes inéditos. Conte. Boa noite, pessoal. Desculpa meu estado. Tudo bom? Aí, Eu conte o que estava aconteceu. conversando com a Ana, a gente estava vendo os projetos para a gente fazer na sinagoga, a cozinha. Olha a Ana aqui. Cadê a Ana? Tá aqui. Aqui, Ana Cláudia, isso. E vendo o que fazer, as obras que precisava fazer na sinagoga, e no meio, não sei o que aconteceu da conversa, falei, ai. E aí ele começou a falar. Ah, você fez ai no meio da conversa. Ai. Foi, aí você estava falando com o advogado, eu falei, com quem que você está falando? Que eu nem sabia o que estava acontecendo. Para. Aí ele falou, o advogado está me cobrando. Eu falei, que advogado? O que está acontecendo? Aí ele contou essa história, a Ana ouviu. Aí eu falei, agora a gente precisa de um advogado mesmo. E aí a Ana, que estava na frente, falou, a minha filha é advogada. A minha filha é advogada. E a minha filha é advogada justamente desse ramo, desse setor. Uau! Uau! Aí ela, na hora, nem tutibiou, na hora, pegou o telefone, ligou para a filha dela não estava perto, né? Estava em outra audiência, alguma coisa assim. Mas aceitou imediatamente. Ela nem falou nada, ela falou, filho, olha, vai fazer isso, isso, isso. A filha, não, mas vai fazer. Eu lembro direitinho. Eu fiquei impressionada, ela falou, depois a gente conversa direito o que vai fazer. Pega aí tudo que você tiver de dados e tudo. Aí começou a nos auxiliar. E pronto, agora eu continuo. Aí é contigo. Já foi o segundo passo. Boa noite a todos. E a gente pensa o seguinte também, as coincidências. Tem gente que fala coincidência não existe, isso é uma bobagem muito grande. É uma falta de compreensão do termo. Quem me ensinou isso foi a nossa amiga Germaine Segal, de bendita e consagrada memória. Ela tinha aula comigo no Face, o pai dela tinha 100 anos, era o meu aluno mais idoso. Ela fazia ela aula e o pai dela. Os dois já foram para outra dimensão. Ela me ensinou, ela falou, não está errado falar não existe coincidência. Coincidência, duas coisas coincidem. Não existe acaso. E aí, conversei com a Ana Júnior e a gente começou a ver toda a questão, etc, etc. Deixei lá o outro de lado, só que minha gente, a situação estava absurda. Cadê a Ana? Cadê sua filha, Ana? Fugiu? Ela não quer propaganda? Cadê ela? Bom, deve ter fechado a câmera. Aí o que aconteceu?
A gente foi. Ah, ela tá aí. Agora, como é que a gente foi? Vocês imaginam a situação maluca? Maluca! Eu vi. Depois de poucos dias, gente, é hilário de tão maluco. Depois de poucos dias, a gente vai para o tribunal. Que provas que a gente tinha? Nenhuma. Nada. Nada. Quantas testemunhas a gente tinha? Nenhuma. E ele tinha 3. 3. Agora, Ana, eu vou te falar. Depois eu te falo das testemunhas. Se a gente tivesse continuado, todas iam embora. Depois eu fiquei sabendo. Mas, enfim, já foi. Ana Luísa, eu sei, Sefará de Paulo. Eu sei o nome dela. Ela é nossa amiga. Aí a gente chega lá. A Ana mãe, a Ana Júnior, eu, nem lembro se tinha mais alguém. Testemunha nenhuma. Tô eu ali. Gente, me desculpem. Eu não sei o que vocês acham disso. Mas a realidade é assim. Você põe uma kippá na cabeça. Uma barba. Você é o patrão. E tá lá do outro lado o homem lá, coitadinho, humilde. Eu falei, é Judas e Jesus. Eu tô ferrado. Mas tô ferrado. E o juiz, assim, ele olhou para mim. Eu falei, pronto, já era. Ele foi bem não simpático comigo. Bem. Espera aí, Elias, deixa eu falar. Vamos com calma, que não foi bem assim, não. E aí, o que a gente vai fazer? Com tudo que eles estavam querendo, ia dar, com as correções, ele ia dar perto de 100 mil. Assim, a gente está ali, só com a fé na mão. Só fé, mais nada. E a amizade. Gente, como a amizade é uma coisa importante. Eu vejo pessoas descartando amizades por besteiras. É tão infantil. É tão infantil. Muito bem. A gente está lá esperando. Parecia, de certa forma, eu não sei, eu estava com fé e eu tenho certeza que elas também. Mas, por outro lado, a gente parecia aquelas ovelhas que estão indo para o abate, porque sem testemunha, sem nada, é certeza que você vai se lascar. É certeza, mas a gente é meio doido. A gente não faz tanto parte dessa realidade e a gente tem fé. Estava com fé, Ana Luísa? Na primeira? Ana, você estava também? Ana Cláudia? Mais ou menos. Ai, 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 ai. E aí, estamos lá, né? O homem simpático, Judas versus Jesus. E o que acontece na primeira audiência, que era para ser a única? O advogado do rapaz errou o fórum. Errou o fórum. Assim. Falo, meu Deus do céu. Aí a gente sai. Uau! Vamos ter tempo agora. Errou o fórum. E ainda falou assim, vocês podem voltar na outra semana. Como ele pensou que a Ana, a mãe, era a testemunha, pelo jeito, sei lá, ele falou, vocês voltam com as testemunhas. E não anotou nome nem nada de testemunha. Eu falei, meu Deus do céu. Como a coisa foi se construindo. Então, primeiro, prestem atenção. Eu acho, pelo nome no Google, que eu estava no pau. Segundo, a Ana mãe escuta a conversa que nem a Jaque sabia, e aí a Ana Júnior entra em cena. A super Ana Júnior. Terceiro, na hora da audiência, que a gente não tinha testemunha, que a gente não tinha prova, que a gente não tinha nada. Ia ser uma... Gente, ia ser... Meu Deus do céu, mas ia ser uma pancada, assim. A gente só ia ficar tentando se defender. O advogado dele erra o fórum. Aí tudo bem, marcado dia 7. E eu, todos esses tempos aí, falando, meu Deus, como é que vai... E vou falar para vocês, tem muita gente que é boa, né? Tem muita gente boa no mundo. Pede para alguém testemunhar por você. Pede. Pede para alguém dar algumas horas da manhã ou a manhã inteira para testemunhar por você. Vai? Pode pedir. Ah, meu Deus, fui lá no condomínio, conversei. Eu ouvi, assim, resenhas. Porque esse cara fez isso, esse cara fez aquilo. Não, ele é isso, ele é aquilo. Não, é isso. Você pode testemunhar por mim?
Ai, peraí que eu preciso perguntar para minha esposa. Assim. Teve um que ele falou assim, qual é a sua religião? Falou, sou judeu. Ele falou, não se preocupe, Hashem vai te ajudar. Eu sou evangélico, mas Hashem... eu fiquei arrepiado. Falou, Hashem vai te ajudar. Dobre seu joelho para Hashem. Só faltou ele falar, o sangue de Moisés tem poder. E eu fiquei todo emocionado. Ele falou, não, porque eu vou te ajudar. Tá. Aí no fim ele falou, vou perguntar para minha esposa. Depois no outro dia ele falou, não, não posso. Não posso, por isso. Enfim. E o prazo começa a apertar. E o que são amigos, gente? Eu falo para vocês, cuidem das amizades. O que são amigos? Aí eu ligo para um amigo meu, um amigo lá daquela região, daquelas bandas. Amigo, grande amigo, de reciprocidade. De outra realidade, lá da Zona Sul. Muitos de vocês conhecem. Meu amigo Gilson, lá do Capão Redondo. Como é lindo isso. Amizades improváveis. Como assim o Rabino, amigo do líder de comunidades? Como assim? E eu lá tenho carro, eu não tenho carro. Gilson, você me busca amanhã lá na Estação Capão? Busco. Isso foi anteontem. Sem testemunha nenhuma, não tinha nada. Ah, não, isso foi há uma semana. Não tinha testemunha, não tinha nada. O dia está chegando. Eu não posso me ausentar, eu tenho aulas, isso, aquilo. Quarta-feira passada, Gilson falou, pega o metrô. Agora, quem mora na Zona Sul e quem gosta de passear por ali, eu recomendo. Pega o metrô, vai lá no no Chácara Clabim. Agora tem metrô direto, Chácara Clabim, para o Capão Redondo. É impressionante. 20 estações. Impressionante, coisa maravilhosa. Aí, beleza, chego lá, tal, pega de carro. Eu chego com ele no condomínio de noite, eu falo, mas ninguém, porque eu sou mal, claro que eu sou mal. É óbvio. A Torá fala uma coisa muito importante. Tem um lugar que a Torá fala assim, não favoreça o rico por ser rico. E nem o pobre por ser pobre. Até porque muitas vezes o rico não é rico. Começa daí, né? A gente pensa, mora na região da praia, então é rico. É claro, então é rico. Não sei o quê. Não, muitas vezes não é. Mas mesmo que for, não existe nenhuma virtude em você distorcer o julgamento em favor do pobre só porque ele é pobre. Justiça é justiça. Robin Hood não era judeu. Não era Robin Hood, não, que roubava dos pobres para dar para o rico. É Robin Hood. Não era Reben Hood, nem Rabi Hood. Ele não era judeu. Está errado isso. Muito bem. E o pessoal não quer testemunhar, todo mundo cheio de história, cheio disso, daquilo, e na hora H ninguém quer. Eu estou com meu amigo Gilson. Gente, olha como é coisa de Deus. De verdade mesmo. É muito improvável. A gente entra. Eu não sei para quem chegar. Eu não sei com quem falar. Eu não tenho ideia com quem eu vou falar. Eu fiquei anos e anos sem ir ali, não fui. E de repente, quando a gente está entrando, o Gilson me fala assim, ô Ventura, e aquela mulher do pão, que vende pão? Eu falei, cara, mulher que vende pão. Eu falei, uau! Que maluquice, como é que ele... A única coisa que entrou na cabeça dele foi mulher que vende pão. Agora eu vou contar. Há cerca de 6, 7 anos atrás, 8 anos atrás, ele foi comigo lá uma vez. E lá ele conheceu uma mulher que vendia pão. E que ela tinha acabado, naquele dia, de falar para mim que ela tinha comprado uma casa ali. E ela estava muito feliz. E aquilo marcou ele. Marcou, eles eram funcionários do clube. Marcou ele. Ele gostou tanto da conversa que marcou. Ele falou, é aquela mulher do pão. Falei, que loucura. Aquela mulher bacana. Aí pegamos o carro, fomos lá dentro na casa dela. Quando a gente bate na porta, ela tem uma lista gigantesca de coisas para falar sobre a situação. Ela tinha toda a chave para nos ajudar. Por quê? Porque, vamos falar, dentro de toda essa situação,
esse rapaz argumentou, o advogado dele, muitas mentiras, mas mentiras assim feias. Disse que ele trabalhava todos os dias de 7 da manhã até 7 da noite, de domingo a domingo. Mentira. Ele tinha vários trabalhos no lugar, etc, etc. Eu acho que nem foi o coitado, foi o advogado que fez isso. E justamente ele trabalhou para eles também, no mesmo período. E aí ela falou, ele trabalhou para fulano, ciclano, beltrano, no mesmo período, e tinham documentos e tinha um monte de coisa, e aquelas pessoas podiam desmontar toda a argumentação dele. Aí eu falei, mas meu pai, como é que... Eu vim com o Gilson, eu podia não ter vindo com o Gilson. Ele só veio me trazer. Ele lembra da mulher do pão. Que coisa mais maluca. E aí ela me dá mais uma testemunha, mais um rapaz que morava ali perto, que era contratado por ele. Ele contratava ele e pagava para ele fazer o trabalho dele. Bom, saímos dali extremamente felizes. Falei, uau, 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 uau. Porque vamos contando, né, gente? De verdade, eu tô compartilhando isso com vocês porque tem ensinamentos importantíssimos aqui. Ter encontrado a situação no Google poucos dias antes, eu teria me ferrado a revelia. Depois, a Ana ter ouvido essa conversa que nem a Jaque sabia. Ela só ouviu o suspiro da Jaque. E perguntou. E entra Ana Júnior em cena. Outro. O advogado do cara erra o fórum. Outro. Eu vou com o Gilson e do nada ele me fala da mulher do pão que ele conheceu 8 anos antes. E era a chave. Você falou da primeira audiência? Falei. Uma audiência perdida, assim, de cara perdida. Bom, fui lá novamente com Gilson, fomos dormir ali ontem, fomos buscar as testemunhas, acordamos hoje 5 da manhã, eu estava até agora, assim, muito cansado. Foram 3 horas de viagem de manhã, foi um dia, assim, muito pesado. E a gente chega ali e, com certeza, a gente não teve que usar as testemunhas nem nada, porque foi feito um acordo, e foi feito um acordo de acordo com o que a Ana falou. Cadê a Ana Júnior? Foi bom, né, Ana? Foi o quê? Muito menos do que o normal, não é verdade? E em 20 vezes ainda. Foi muito menos do que o normal, em 20 vezes. E o que foi uma das coisas mais curiosas, era para ter sido o mesmo juiz. Normalmente é o mesmo juiz. Era o Pôncio Pilatos. E foi outro. E o curioso é que quando eu pedi para falar, porque eu falei, não é certo, eu falo tanto, eu vou ficar calado. Ele deixou falar, né, Ana? Foi surpreendente que ele deixou falar? Aí eu... Oi? Durante 5 minutos. 5 minutos. E o advogado do rapaz tentando impedir, e o juiz, ele queria me ouvir. Queria me ouvir. E aí, no final das contas, graças a Deus, por causa das testemunhas também, com certeza, porque ele tomou um susto tremendo, porque ele viu que eram pessoas que iam acabar com toda a argumentação dele. Ele acabou fazendo metade daquilo que ele queria propor como proposta. Ele queria propor X como é que fala isso? Como acordo. E depois que a gente entrou na sala, tal, e com certeza ele viu as testemunhas e tudo mais, e as provas que a gente falou que tinha, que a gente só conseguiu colher porque a primeira audiência não teve. Ele foi para metade daquilo que ele queria colocar com acordo em 20 vezes, sem juros no cartão. Mas foi muito bonito, sabe? Foi muito bonito. E eu quero dizer mais uma coisa interessante. Mais uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu fiquei feliz que não foi que o juiz não me deu, que a gente nem foi para os embates, para eu não ter que pagar nada para ele. Eu fiquei feliz. Por quê? Porque
O que mais me incomodou realmente foi a grande mentira. Foi uma grande mentira do advogado. O advogado mentiu muito, absurdamente muito. Muito mesmo. Me incomodou muito a situação de você olhar para os lados e ver pessoas que te recebem na palma da mão, etc, etc, etc. Falam de Deus, falam de Hashem e na hora H viram de costas e cada um para o seu lado. Me incomodou muito. Agora, um acordo dentro da lei e etc, eu acho ótimo, eu acho justo. Eu quero ser justo. Quero ser justo. E ser justo não significa, muitas vezes significa não ser só em prol do próprio interesse. Uma vez eu falei para vocês que no judaísmo, justo é mais alto, é mais elevado do que bom. Porque bom, prestem bem atenção nisso, porque bom, a gente porque é um sentimento. Eu sou bom. Então eu me apiedo do outro, então eu quero fazer aquilo que meu coração está mandando. Se apiedo, me apiedei do outro. O bom, de certa forma, é algo conveniente, porque tem a ver com o meu sentimento. O justo não. Justo é mesmo quando é contra o seu próprio interesse. Por isso, justo é melhor do que bom. Olha que coisa, que coisa, que coisa, que coisa. E, no fim, a gente cumprimentou eles, né? Eu fui lá, claro, eu ainda peguei o advogado dele, que o sobrenome dele é Castro. Aí eu falei, você é de origem portuguesa, não é? Ele falou assim, eu falei, então, sabe o que é Castro? Castro é que tem origem judaica, muitas vezes, não sempre. E que eles usavam esse sobrenome em referência à circuncisão. Não que era castrado, mas era uma referência só. Olha, oh, que interessante e tal. Aí depois falei do funcionário que era de Pernambuco, etc. E a gente dei a mão, cumprimentamos. E quando eu fiz isso, absolutamente eu não fiz isso com uma perspectiva de falsidade. Não, não. Eu me lembrei de uma Mishnah do Pirkei Avot que eu quero compartilhar com vocês. Prestem atenção, que coisa linda. Olha que lindo. Yehudá, deixa eu ver se tem com pontinho para vocês. Aqui. Yehudá, vocês estão vendo? Yehudá ben Tabai ve Shimon ben Shatach kibelu mehem. Yehudá, filho de Tabai, e Shimon, filho de Shetach, receberam deles. Yehudá ben Tabai Omer, Yehudá, filho de Tabai, diz: olha que coisa, hein, Ana? Dá uma olhada aqui. Elias e os outros advogados. Al ta'as atzmecha ki orchei adayanim. Não se faça de advogado. Está falando quando? Está falando para o juiz. Juiz, não se faça de advogado. Ursheyu ba'ale dinin omdim lefanecha. E quando os réus, eu não sei se é réu, mas quando as duas partes estiverem na tua frente, que elas sejam aos seus olhos como culpados. Que os dois, você tem que olhar para os dois como culpados. Você não pode falar esse, aquele. Os dois têm que ser como culpados. E quando eles saem da tua frente, juiz. E você tem que olhar para os dois como inocentes. Qual é o contrário de culpado? Não é inocente? Não sei falar a palavra. Como inocentes. Em que caso? Quando eles receberam sobre eles o veredicto. Na hora que eles receberam sobre eles o veredicto, você já não pode mais olhar para nenhum dos dois como culpado. Mesmo no caso que tem um culpado, se ele aceitou o veredicto. Prestem atenção, que coisa bonita, que coisa importante. O som tá baixo, gente? Dá umas travadas aqui para mim. Só tô vendo a Ana. Ana Luísa, tá baixo o som? Não. Não. Gente, por favor, às vezes a pessoa escreve alguma coisa e mobiliza toda a atenção, e o problema é só da pessoa.
Prestem atenção com isso, tá? Escrevam e perguntam, tá baixo? Que aí para tudo. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. E na hora que a gente teve essa conversa, etc e tal, ficou tudo acertado, eu me lembrei dessa Mishnah. Eu pensei como essa Mishnah é importante, como a justiça é importante. Porque no meio do caminho muitas pessoas oferecem muitas coisas para todos os lados. Você vê, esse advogado foi completamente injusto. Ele foi contra a justiça. Ele colocou muita mentira, mas muita mentira. Eu poderia ter feito coisas também para prejudicar o outro lado e etc, etc. E no final das contas, eu senti de uma forma tão forte, tão clara, que quem estava por trás desse julgamento era Elohim. Não tem de ser da cá. Espera aí, Márcia, depois você fala. Eu senti tanto que quem estava por trás dessa situação era Elohim mesmo. E quando eu vi o juiz, quando depois de tudo, ver uma pessoa que estava interessada em ouvir, ver uma pessoa que, de certa forma, interferiu, eu acho que ele foi justo na interferência dele. Eu acho que ele foi justo na interferência dele. Eu vi Elohim nessa situação. No din, na justiça. Não foi uma coisa, não foi uma coincidência, não foram duas, não foram três, foram 4 para cima. Falei, gente, isso não é normal. Então eu vi também naquilo que eu me comprometi a pagar como justiça divina. Não porque ele precisava de tzedakah igual a irmã ventilou aí. Não. Se fosse isso, não. Não é justo. Não. É porque pela lei, isso ele merecia. Pela lei. E se eu não fizesse aquilo que a lei manda, eu não ia ficar bem. Então eu fiquei muito feliz por sair, não injustiçado, mas sem ele ser injustiçado também. Isso é Elohim. Isso é justiça, isso é justo. E eu fiquei pensando como é importante isso. Uma das 7 mitzvot, um dos 7 mandamentos de Bnei Noach, ou seja, para a humanidade toda, é o estabelecimento de tribunais. É o estabelecimento de tribunais. Não estamos falando de tribunal rabínico, estamos falando de tribunal de não-judeus para os não-judeus. Como é importante, eu fiquei pensando, se você encontrar a pessoa no meio do caminho, etc, etc. Imagina esse mundo sem lei, sem regra. Que loucura que ia ser. Que loucura. Eu fiquei só imaginando. Não, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? E às vezes você até pensa, realmente é justo, porque está sendo um bandido. E não, vamos seguir o rito. E que impressionante. Eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei realmente muito impressionado e eu quis compartilhar com vocês isso. Esse versículo. E tudo bem, é verdade que a gente sai daquele prédio, aí você olha aquele prédio e você se lembra do Lalau, aquele juiz ladrão por excelência. Quanto dinheiro que ele roubou para construir aquele prédio, mas ele foi preso também, né? E enfim. Eu sei que há muitas perguntas também. Há muitas injustiças também, não tenho dúvida nenhuma. Mas hoje eu acho que nós tivemos a oportunidade de vermos um din, um julgamento que teve uma condução divina. Eu só digo isso porque eu também tive que pagar. Só. Mas justo. Como foi justo? Achei no Google, senão eu ia ter que pagar a nota violenta. A Ana apareceu em cena, senão eu ia... Ana, certeza. Eu acho que eu ia ter que desembolsar com aquele advogado mais a história toda, pelo menos 4, 5 vezes essa história toda. Que foi. A Ana entra em cena.
como amiga. Porque sabe a nossa condição e porque é parte da comunidade. Isso é uma comunidade. A gente não tem que se aproveitar, nunca. Mas reciprocidade é uma coisa importante. E nunca se aproveitar. Ah, eu tenho, eu posso pagar? Claro que eu vou pagar, óbvio que eu vou pagar, ao contrário. Eu vou dar preferência para alguém da comunidade e posso pagar. Agora, se eu não posso, e se eu sou uma pessoa que me dou, então é natural que a reciprocidade funcione. E é lindo. E é lindo. Entra em cena. Depois a gente vai igual o cordeiro para o abate. O advogado do cara erra o negócio. E depois, sem testemunha e sem muita perspectiva de testemunha, só na fé, o nosso amigo Gilson fala, e a mulher do pão? Ele ouviu ela há 8 anos atrás. E foi dela que veio as 2 testemunhas. E com certeza teve mais situações, né, Ana? O adiamento que eles queriam adiar hoje, etc, etc. Mas digo para vocês, que foi bonito. Foi bonito. Eu estou muito tocado. Estou realmente muito tocado. Obrigado, viu, Ana? Eu quero uma salva de palmas para você, de verdade. Odarabá. Odarabá. Muito maravilhoso mesmo. Muito maravilhoso. Teve uma hora, cadê a Ana, mãe? Ana, Todarabá para você também. Cadê o Jorge? Tá dormindo? Eita, eu coloquei o Helder. Helder, tá na hora de você aparecer na sinagoga. Eu te coloquei aqui em PIN. Todarabá. Teve uma hora que foi tão engraçado que eu falei algo ali a respeito das situações da vida, tal. E a Ana começou a cantar ali sentada, né? E ela começou a cantar uma música tão bonita sobre Deus, sobre a bondade, sobre o sentido, sobre encontrar o sentido em Deus, etc, etc. Falei para ela, Ana, começa a cantar bem alto, porque se você começar a cantar bem alto, eu acho que vai tocar no coração de todo mundo. E aí os advogados, os falsos, vão começar a falar, eu estou mentindo. E as partes mentirosas também, eu estou mentindo, eu me arrependo. E todo mundo vai começar a se abraçar, e vai aparecer o presidente, vai aparecer a oposição, e todo mundo com você cantando vão começar a falar, nós fazemos chuva! Se você cantasse mais alto, Ana, isso teria acontecido hoje. Foi muito maravilhoso, foi muito maravilhoso. Teve um rapaz que veio junto com a gente também, a gente foi buscar ele. Foi muito bonito, rapaz de 18 anos. Também foi indicação da mulher do pão. As 2 testemunhas foi indicação da mulher do pão. Um o marido dela e o outro esse rapaz. E a mãe dele falou para ele, não vai. Não vai. Porque tem medo. Ele falou, não, mãe, certo é certo. Certo é certo. Sendo que o outro é vizinho dele. Certo é certo. E ele veio, e foi tão bonito. E a gente vai tentar ajudar ele também com o sonho dele, com o curso dele. E foi tudo muito, realmente muito, muito bonito. E de novo, a questão da amizade é uma coisa fantástica. Não desprezem uma amizade. Não desfaçam uma amizade por bobagem. Realmente é muito lindo. E a Ana está falando uma coisa. A Ana está dizendo também para eu não esquecer das pessoas que rezaram, porque ela escreveu, falou, rezem pelo Rabino. E não falou por quê. Xavier rezou, estou vendo algumas pessoas aqui. Era isso, era isso. E agora eu peço a Kadosh Baruch Hu, ao Todo-Poderoso, que abençoe também os nossos amigos, a Ana, o Jorge, para que amanhã dê tudo certo com vocês, que a Kadosh Baruch Hu abençoe vocês com vitória, com justiça e com muita felicidade, saúde e prosperidade sempre. Toda Arabá, Ana. Toda Arabá.
Amém. Amém. Gente, eu quero dizer para vocês, isso é comunidade. Isso é comunidade. Eu digo para vocês assim, como me emociona. Tem um amigo, o meu amigo, eu vou falar, o meu amigo era líder de invasão mesmo. Ele parou. Ele não faz mais isso. Mas tem gente que acha que é certo, né? Ele já não acha mais certo. Mas a gente se conheceu lá na periferia e a gente conversando ontem no carro. Eu fiquei tão emocionado, falei, gente, como é lindo isso, né? Eu sou, do ponto de vista social, etc., sou um rabino. Um rabino que mora na Paulista e não sei o quê, não sei o quê. E quem estava me levando na mão, porque foi assim que ele me levou, foi o meu amigo que mora lá no Capão Redondo, que me acolheu e dormiu lá comigo. E a gente acordou 5 da manhã e ficou 3 horas no trânsito. Como me emociona isso? Como me emociona isso? Como é lindo isso? E são laços que a gente tem há muito tempo. E acreditem, no meio do caminho sempre aparece alguma coisa. Ah, porque fez isso? Ah, calma, calma, calma. Eu falei para ele uma coisa ontem no carro que eu gostei demais. Eu gosto muito dele mesmo, é uma pessoa muito fora de série, muito fora de série. Subaproveitado por essa sociedade ainda. Mas eu quero muito contribuir para que ele possa ser mais aproveitado. Ele é uma pessoa fantástica. E aí, na conversa, eu falei uma coisa muito interessante para ele. Eu falei, Gilson, eu vou te perguntar qual é o ingrediente mais importante da comida, fora a comida. Aí eu falei, eu tenho certeza que você vai errar. É difícil eu falar isso. Ele é muito inteligente. Aí ele falou, água. Falei, é outro. Ele falou, cebola. Falei, é outro. Alho, é outro. Mais importante que alho, viu? Mais importante que alho. E aí ele falou, eu não sabia. Não, Márcia, qual o ingrediente mais importante da comida? Podem escrever. Eu estou curioso de ver o que vocês vão escrever. Sal, Jonathan, sal. Gratidão. Não, mas comida, gratidão. Falando ingrediente da comida. Sal. Fome, Mona está falando, manhã me ensinou que era fome. Sal, comida. Haha, amor. Quem come, eu vou dizer agora, então. Ninguém acertou. É o tempo. É o tempo. É o tempo. Se eu colocar um feijão na panela, claro, é o tempo. Olha como eu sou chique, até o iPhone está aqui na aula. O iPhone perguntou tempo. É, Raquel. Se você colocar um feijão na água e você não esperar, eu vou ligar o fogo e vou colocar lá 30 segundos e apago, acabou. Você vai quebrar os dentes. Arroz, mesma coisa. Milho, mesma coisa. Um bolo é a mesma coisa. Macarrão é a mesma coisa. Precisa do tempo. O tanto de tempo é o ingrediente. E é um ingrediente importantíssimo. Tempo. Amizade, gente, de verdade. É só o tempo. Eu tenho muitos amigos que pisaram na bola no meio do caminho comigo. Tenho. Provavelmente eles também devem achar que eu pisei na bola com eles. Mas não tem problema. Espera. Espera. A não ser que sejam coisas gravíssimas, etc. Por quê? Tempo. Amizade é uma coisa muito interessante. Quando dura, quer dizer que ela é boa. Quando ela suporta, quer dizer que ela é boa. E a gente vive uma sociedade que hoje em dia, principalmente, com esse negócio de bloquear, eu bloqueio, eu excluo, ficou tudo muito fácil. Não caiu nessa, não. Eu digo para vocês, a coisa mais linda da nossa atuação é isso aqui que a gente está fazendo. É a coisa mais linda. Não tem nada mais lindo. Não tem. Tem gente que às vezes pensa, não, queria ter um estudo mais de alahá, de lei, não sei o que. O outro fala, não, eu queria ter um estudo mais disso. Gente, o maior estudo
E o maior elemento que existe na Torá, que graças a Deus a gente tem um foco gigante nele, é isso aqui, a criação de laços, é a manutenção de laços, é o fortalecimento de... Não tem nada mais que isso. É pré-requisito. É pré-requisito. O que Deus fez primeiro? Ele deu a Torá primeiro e falou, aqui está a lei. Qual é o povo que vai querer a lei? Não. Ele fez o povo primeiro. Avraham, sai da tua terra. Não deu lei, só deu circuncisão. Só. Povo. Criou o povo, agora eu dou a lei. Não é só criou o povo, qualificou o povo. Escravidão, sofrimento coletivo em conjunto, séculos de sofrimento, de exílio. Qualificou o povo, agora eu dou a lei. Laços são pré-requisitos para a Torá. Pré-requisitos para a Torá. É muito fácil. Ai, não sei o que, tchau. Ah, não, tchau. Infantilidade. Não compreendeu a Torá. Pré-requisito para a Torá são os laços. Eu agradeço muito, muito ao Todo-Poderoso por esses amigos. Ana, de verdade, de coração, como foi bonito. Ana, mãe, idem. Jorge, idem. Gilson, Sírio, eu vou deixar gravado o nome deles. Isael, só falta um R. Dona Giovana, não é Giovana. Espera aí. Mona, é o nome da sua mãe. Marisete, Dona Marisete lá, que também foi a mulher do pão. Mulher do pão. Eu nunca lembrava o nome dela, nunca. Aí, quando eu vi que era Marisete, eu falei, tem a Dona Marisete, agora não esqueci. Eu quero deixar gravado aqui minha gratidão. Juiz! O rapaz também, de coração. Como é bonito ver a justiça. Justo. Não me dando vantagem, isso não é bonito. Eu não ia sair de consciência limpa, não. Não. Que bonito, que gostoso, meu Deus. Elohim Lotekalel, não amaldiçoe o juiz. A gente peça que os juízes sejam bons, né? Mas como é gostoso chegar num momento que você olha e você fala, ok, ele me deu, ele também mandou eu pagar, mas ele foi justo. Não amaldiçoe o juiz. Como é importante ter um sistema que regule. Porque muita gente ia ficar quebrado no meio do caminho se não fosse isso. Muita gente ia tomar pancada no meio do caminho. Muita gente. Como é importante, como a Torá, como essa sabedoria é importante. Lei. Sistema regulatório. Ah, não é perfeito, mas é melhor do que não ter. E olha que eu sou um aspirante a anarquista. É melhor do que não ter. Já estou repensando agora a minha filosofia política. É melhor do que não ter. Bem melhor. Abraço, meus queridos. Muita gratidão de novo. Anas, Todarabá, Jorge, demais amigos que participaram e todos que estão aqui. E parabéns para todos aqueles que trabalham pela justiça com dignidade. Parabéns mesmo. Que lindo, que honra que é. Que honra. Como diz a Mishnah, não se faça de advogado. Quem é advogado, seja advogado, é bom. É bom. Agora, quem não é, não se faça. Todarabá. E gratidão ao Todo-Poderoso por esse milagre. Milagre. Não tem como. Ah, por acaso, uma vez, duas, três... Não tem. Milagre. Eu pedi a ele, falei, meu pai, eu estou pedindo para que eu possa trabalhar direito. Continuar fazendo o trabalho direito. Por mérito de vocês. Todarabá, minha gente querida. Povo de São Paulo, vejo vocês no Shabat.
das outras comunidades. Vão à sinagoga, prestigiem, fortaleçam os laços. Aqueles que não têm comunidade, venham para São Paulo, ou procurem aqui entre os amigos. É muito importante. E quem não tem problema. O Todo-Poderoso nos disponibilizou isso aqui, para que a gente fortaleça os laços de uma forma tão maravilhosa. Nunca nenhuma sociedade teve isso aqui que a gente tem. E a gente tem que ser muito grato. Toda Arabá, Shabbat Shalom a todos. Grande, 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 grande abraço. Toda Arabá.